Oi, gente. Hoje eu tô começando algo um pouco diferente por aqui. Deus me deu um direcionamento para compartilhar a palavra dele assim de uma maneira mais informal. Hoje você tá comigo aqui na minha casa. Você pode ver que eu tô acompanhada. Eu tentei tirar ela aqui e não consegui. Eu pensei, bom, é para ser informal e o que eu faço realmente. E é assim, quando eu tô fazendo meu devocional, muitas vezes ela tá aqui em cima de mim querendo ficar junto. Na verdade, direcionamento tem muito a ver com a palavra que eu vou compartilhar com você hoje. E se eu puder dar um título assim para essa mensagem, que eu vou chamar de Não ao Medo e Sim ao Direcionamento. Mesmo eu sendo fotógrafa, ficar lidando assim com câmera e coisa no meu dia a dia não é algo normal, mas sim no meu trabalho, quando eu estou servindo. Mas Deus, muitas vezes, ele gosta de nos tirar da nossa zona de conforto quando ele nos dá um direcionamento. Na verdade, ele é especialista em fazer isso. E hoje eu quero citar a história de duas mulheres na Bíblia que me inspiram muito para falar sobre direcionamento e posicionamento. E essas mulheres são Débora e Jael. A gente encontra a história delas no capítulo 4 e 5 do livro de Juízes na Bíblia. E esse livro se chama Juízes porque aquela época era um tempo em que o povo de Israel não tinha um rei. Então Deus levantou pessoas, juízes, né, para que colocasse, desse ordem realmente o povo, não ficasse, né, de qualquer jeito. E Débora era uma dessas pessoas que Deus levantou como uma juíza naquele tempo. Ela era uma juíza e profetisa, e essa história ela realmente foi uma das que mais me impactou assim na Bíblia. E eu queria compartilhar o que Deus trouxe ao meu coração sobre isso. Eu gostaria de ler aqui a partir do versículo 4 especificamente, que diz o seguinte: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Nesse ponto aqui eu vou fazer uma pausa, porque teve duas coisas que me chamaram muito a atenção. Aqueles tempos, né, como eu falei, era um tempo que o povo de Israel não tinha rei, mas esse povo estava sendo oprimido naquele tempo por um rei Jabim, que era um rei cananeu. Então era um tempo, assim, além de opressão, aquela coisa incerta, a qualquer momento pode ter guerra, a qualquer momento acontecer alguma coisa. Só que diz aqui nesse versículo 4 que ela sentava-se embaixo de uma palmeira e fazia aquilo que Deus chamou ela para fazer. Né? Esses detalhes da Bíblia que nos mostram coisas muito importantes. O detalhe, como você vai simplesmente sentar tranquilamente abaixo de uma árvore e fazer o que você tem que fazer com um clima de guerra, com um clima de opressão acontecendo. E uma pessoa só consegue fazer o que Deus tem de direcionamento para ela, daquilo que Deus te levantou para fazer em paz, quando você confia em Deus, quando você sabe quem Deus é. Você não consegue simplesmente exercer o seu chamado em descanso se você não sabe quem Deus é e se você não confia em Deus. Quando fala da palmeira aqui, dá esse detalhe também, não fala simplesmente ela sentava-se debaixo de uma árvore, não, ela sentava-se debaixo de uma palmeira. Isso também quer nos mostrar alguma coisa, porque a palmeira, ela é conhecida por ser uma árvore extremamente resiliente, extremamente forte. Preste atenção em algo, ela se sentava e isso fala sobre a questão de conseguir exercer em descanso um chamado que Deus deu. No começo da história, em Gênesis, fala sobre o descanso. Deus descansou no 7º dia. Deus nem precisava descansar, mas ele descansou. E isso nos mostra, na Bíblia nos mostra o descanso como um mandamento. Sim, vai ter um momento que você não vai fazer nada, você vai descansar. Mas muitas vezes, durante a palavra de Deus, o descanso propriamente não vai ser sobre inatividade. Perceba aqui que da mesma forma que ela exercia com tranquilidade, isso mostra descanso, ela não estava inativa sem fazer nada. Então, o descanso propriamente não será sobre inatividade, sobre confiança em Deus. E quando fala dessa palmeira, a palmeira, como eu falei, ela é conhecida por ser uma árvore resistente. E algo que me chama muito a atenção é que algumas versões falam que era uma palmeira tamareira, ou seja, é uma palmeira que ela frutifica mesmo em lugares áridos, em lugares de sequidão. Então não importa o ambiente que ela está florescendo, porque não é sobre o lugar, é sobre como ela é, sobre a estrutura dela. E algo que eu estava pesquisando sobre a palmeira
e algo que me chamou muita atenção foi nas suas raízes. Elas não são raízes tão profundas quanto as outras árvores, apesar de ter uma parte central. A parte central, que é mais profunda, é a que busca água. Ou seja, a palavra também nos diz que Jesus é o rio de águas vivas. E as nossas raízes têm que estar profundas nele, para que a gente possa ter essa água que nos mata a sede. Só que essas raízes, ela tem essa centralizada da palmeira, e as demais, elas são expandidas lateralmente e elas formam tipo uma âncora. Então essa árvore, ela fica muito firme no chão, muito firme mesmo. Se a gente lembrar do tsunami que aconteceu em 2004, que foi uma tragédia que marcou assim mundialmente, né, que chamou atenção mundialmente, e a gente procurar até fotos no Google, por exemplo, a gente vai ver muitas fotos da cidade destruída, mas várias palmeiras de pé. Inclusive teve história de pessoas, se eu não me engano foi uma moça, que ela sobreviveu porque ela segurou numa palmeira. Então mostra a resistência dessa árvore. E o que eu entendo disso aqui da Débora se sentar abaixo de uma palmeira? Que a gente tem que estar abaixo daquilo que é resistente, que não se move de maneira nenhuma, que é como âncora realmente, né? E isso nos mostra sobre a palavra de Deus, que nós temos que sempre estar abaixo da palavra de Deus para ter esse lugar de descanso, de confiança em Deus, de conseguir exercer o chamado que Ele tem para nossas vidas, o propósito que Ele tem para nossas vidas, e é algo que vai frutificar em qualquer lugar e também não vai se mover facilmente, ou seja, não vai se mover, porque é como âncora. A gente tem também uma referência sobre a palmeira lá em Salmos 92:12, que diz assim: o justo florescerá como uma palmeira. O que isso quer dizer? Que a pessoa justa, aquela que vive em justiça, em retidão à palavra de Deus, ela vai realmente ser assim, florescer em qualquer lugar, lugares adversos, e permanecer em pé em situações difíceis. Só que, como eu falei, essa árvore, essa questão de se sentar abaixo dessa árvore e estar com essa âncora firmada extremamente forte, lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Jesus entrou ali por nós e aí continua. Então, o que está falando? Que essa esperança que nós temos em Cristo é como essa âncora, que ela é firme e ela não se move em meio a tempestades, adversidades, né? E aqui nos garante, essa palavra de Deus, ela é imutável, ela é digna de confiança. É onde a nossa alma, ela tem descanso. Eu sempre gosto de chamar a atenção nas palavras que eu compartilho sobre algo. Deus, quando dá um direcionamento, ele dá instruções realmente muito específicas. Então aqui eram tempos de guerra, e no versículo 6 diz o seguinte, né? Ela estava ali sentada, julgava as questões do povo, e no versículo 6 diz assim: ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Deus deu uma ordem para Baraque: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quezon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados e farei com que você vença. Sísera, né, como diz aqui, era o comandante desse rei Jabim cananeu que oprimia o povo de Israel. E Deus aqui está levantando uma outra pessoa para guerrear no nome dele a favor do povo de Deus, que era Baraque. Então, assim, perceba que quando Deus quer levantar uma pessoa e Ele quer levar especificamente a uma situação, olha, você vai fazer tal coisa, Ele dá os detalhes. Perceba que Ele falou, você vai para tal lugar, vai acontecer tal coisa. Então, Deus não deixa simplesmente as pessoas que Ele levanta e que Ele tem um direcionamento e algo para fazer à mercê de qualquer coisa. Não, Deus, quando quer levantar você, Ele vai te dar instruções para aquilo que você vai fazer no propósito dele. Ele não vai deixar você solto à deriva, digamos assim. Não, a palavra dele é âncora para a alma.
Então você não vai estar à deriva quando Deus te dá um direcionamento. Só que aqui diz que Deus deu esse direcionamento para Baraque. E perceba algo. Então Baraque disse para Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu: certamente eu irei. A gente tem dois posicionamentos diferentes numa mesma questão. Baraque diz para Débora, porque via, claro, confiava nela como uma mulher de Deus, uma profeta de Deus: só irei se você for comigo. Ao mesmo tempo que mostra esse posicionamento de Baraque como uma questão até assim que a gente vê um pouco de medo. Por quê? Porque se Deus entregou uma palavra para ele, ó, você vai ir lá, você vai lutar e você vai vencer, ele já tinha o que ele precisava, que era a palavra de Deus direcionando, falando, você vai fazer isso e isso vai acontecer. Porque é impossível que você se posicione em algo que Deus deu direcionamento e você perder em relação a algo. Deus não é homem para que minta. Só que ele colocou a confiança daquilo que Deus tinha falado que iria acontecer em uma pessoa, Débora no caso. Quantas vezes Deus fala algo com você e você tem pensado, nossa, mas se tal pessoa não for, eu não vou. Se tal pessoa não for, eu não tenho certeza que eu estou amparado. A gente tem, às vezes, uma certa mania de colocar o nosso descanso, a nossa certeza do que aquilo vai acontecer em pessoas. Muitas vezes um líder, um pastor, seja quem for aqui, está colocando a confiança em uma pessoa. Só que ele já tinha aquilo que ele precisava, que era a palavra de Deus. Do lado oposto, nós temos o posicionamento de Débora, que ela não agiu com medo. Ela disse, certamente irei. Ela nem pensou. Por quê? Porque ela sabia que Deus tinha falado, olha, vai ter vitória. Então ela falou, certamente irei. Só que olha o que acontece por causa do posicionamento em medo de Baraque. Eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Isso é algo que me chama muito a atenção, porque Deus tinha algo para a vida de Baraque. Deus tinha, naquele tempo, uma honra de uma batalha era algo muito importante. Deus tinha algo para ele, só que porque ele colocou a confiança, a segurança dele numa pessoa, Deus tirou a honra que ele ganharia e falou, olha, isso vai para uma mulher. O seu posicionamento em relação ao que Deus está falando com você, e às vezes você quer transferir a segurança que você tem naquilo que Deus está te falando para uma outra pessoa, muitas vezes pode te roubar aquilo que Deus, a completude daquilo que Deus quer te entregar. Porque, veja bem, depois a gente vai seguir aqui com a história, você vai ver que Baraque foi para a guerra, Baraque lutou, depois tem, né, tudo que aconteceu, mas a honra daquela vitória que Deus tinha pensado para ele não foi dada para ele. Porque é sobre isso, ele colocou a segurança em uma pessoa. Às vezes a gente até vai viver assim o que Deus tem pra gente, mas a gente abre mão da completude, do algo mais, do extraordinário que Deus tem para nossa vida, porque a gente colocou a nossa confiança em pessoas. E quando Débora fala aqui que as honras da vitória não vai ficar com ele, mas vai ficar com uma mulher, de ela como uma profeta do Senhor, né? Ela estava falando aqui sobre Jael, que é a segunda mulher dessa história que eu falei, que vai surgir mais pra frente. E isso me mostra também uma outra coisa. Aqui, Débora foi levantada por Deus como profeta, como juíza naquele lugar. E neste ponto da história, Deus fala, olha, lá na frente, eu vou levantar uma outra mulher. E Débora não tem um problema com isso, sabe? Débora poderia ter se posicionado diferente, porque como que a gente tem agido quando Deus fala assim, olha, eu tô fazendo isso aqui na tua vida, mas no que acontece na tua vida lá na frente, tu vai dar lugar a outra pessoa e essa pessoa vai ter provavelmente tanto ou mais honra que tu. Porque se isso é um incômodo pra gente, será que a gente tem problema em dividir um espaço, um ministério, um crédito, alguma coisa de trabalho com alguém? Ou a gente assumiu essa identidade de Deus que a gente fala, não, eu vou fazer questão de dar espaço para uma pessoa ser levantada
tanto como eu ou mais ainda que eu, né? Então aqui mostra até esse posicionamento de Débora. Eu já tô mostrando, eu tô falando que lá na frente vai ter uma mulher que vai receber essas honras. E ela poderia ter deixado de estar naquele lugar, porque daí Baraque não iria, outra pessoa não receberia. Enfim, os nossos posicionamentos, as nossas questões com os outros sendo levantados mostram muito a respeito do nosso coração. E quando Baraque se movimentou nessa guerra, né, o comandante Sísera ficou sabendo e ele pegou então os 900 carros de ferro, que era algo que demonstrava muito poder de um exército, e os seus homens, e fez o que o Senhor falou que ia acontecer. Veja bem o que aconteceu no versículo 15. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e do carro de Sísera. E aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. E o Senhor fez com que houvesse grande confusão nos meios dos carros de Sísera. Então, quando Deus te dá um direcionamento para algo e fala, olha, se posiciona aqui, que aqui você vai vencer, é aqui que eu quero que você faça, Ele age de maneiras sobrenaturais para que você vença naquilo que Ele está falando. Aqui não foi algo humano. Foi o Senhor agindo, causando confusão no meio do exército, para que o exército do povo do Senhor ganhasse aquela batalha. E aí diz ali mais para frente, que eu não vou ficar lendo tudo para não ficar tão longo, mas que todos foram passados a fio da espada e só o comandante fugiu. E aí eu quero ler aqui no 17 assim: porém Sísera fugiu para a barraca de Jael, e aí que Jael entra na história, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Ele vivia em paz com o rei Jabim. Por quê? Ele se ausentou, né? Ele se afastou. No versículo 11 conta isso, que ele se afastou dos outros queneus. E ele vivia numa região em que ele ficou neutro entre o rei Jabim, que era o opressor do povo de Deus, e o povo de Deus, que era o povo de Israel. E algo que é muito interessante nessa história diz que quando o comandante Sísera fugiu, ele fugiu já intencionalmente para a barraca de Jael. Ele já foi naquela direção. Tipo assim, lá eu vou ter abrigo, né? E eu quero trazer a questão sobre a neutralidade da casa de Éber, que é o marido de Jael. Existe na palavra de Deus a questão de neutralidade, ou seja, a neutralidade é o famoso em cima do muro. Ou você está de acordo com a palavra de Deus, ou você não está. Um versículo que resume muito bem isso é o versículo que diz: a palavra de Deus é sim, sim, não, não, e o que passa disso é do maligno. Então, quando você se encontra neutro, em cima do muro, basicamente você já está dizendo: eu já estou dando autoridade para que o inimigo de Deus se sinta confortável de vir até mim, a minha vida, a minha casa. Porque é isso que nos mostra aqui. Sísera, ele já saiu daquela guerra e ele foi intencionalmente à casa de Jael. Muitas vezes você está numa situação na sua vida em que você até não é neutro, você é posicionado na palavra de Deus. Mas você está numa posição, por exemplo, na sua casa, em que a autoridade da sua casa, tipo aqui, Éber era a autoridade da casa dele, né? E isso é bíblico, correto. Ele declarou a casa dele neutra. Aqui a gente está falando de uma esposa, Jael. Então, muitas vezes você pode estar nessa situação. De repente, você é uma pessoa posicionada em Deus, mas você está sob uma autoridade na sua vida que tem agido com neutralidade ou até mesmo contra a palavra de Deus. Veja bem aqui o que aconteceu. Jael aqui se posicionou. E ela se posicionou em temor a Deus e a favor do povo de Deus, a favor de Deus. Então ela coloca Sísera para dentro. E isso foi uma das coisas que mais me impactou, porque é algo que mostra detalhes, né? E diz o seguinte: ela falou para Sísera, né? Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael cobriu com tapete. E Sísera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. E ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo e ele disse: fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu no sono profundo.
Aí Jael pegou um martelo e a estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra e ele morreu. Essa mulher, ela se posicionou a favor de Deus. Pensou assim, este homem está contra Deus, está contra o povo de Deus. Eu não vou permitir que ele continue vivo. Então, muitas vezes, né, como eu falei, você até está numa situação, por exemplo, como uma mulher, em que tem coisas na sua casa que o seu marido age de maneira neutra ou até mesmo contra a palavra de Deus. Seu posicionamento não é agir contra o seu marido, porque isso é antibíblico. Mas você tem que agir contra aquilo que é inimigo do Senhor. E muitas vezes, isso pode ser sobre uma mulher e um marido, ou às vezes um filho ou uma filha que ainda mora com os pais, e você deve obediência e honra aos seus pais, e você está na casa deles, e você vê coisas erradas, e o que você pode fazer a respeito? Muitas vezes vai ser se posicionar espiritualmente contra o inimigo de Deus. O que quer dizer isso? Oração. Oração para que Deus mude o coração, oração para que aquilo não entre mais na sua casa, oração para que aquilo saia da sua vida, da sua família. Tem coisas que vão ser posicionamentos humanos. Como? O que é um inimigo de Deus? Tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é imoral vai contra a palavra de Deus. Exemplo simples, maledicência e fofoca. Aquilo chegou na tua casa, às vezes não só na tua casa, mas na tua vida, na mesa que você está sentado, você não age só espiritualmente na posição de orar, você age humanamente e falando, olha, eu não quero fazer parte desse assunto porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Isso não agrada ao Senhor, isso é imoral. Então, isso é posicionamento, isso é como se a gente pegasse Císera e falar, ó, isso é Císera na nossa vida. Maledicência, fofoca. Então, a gente tem que se posicionar, humanamente e espiritualmente falando. Então, quando ela mata aquele homem, diz assim, quando Baraque chegou, perseguindo Císera, Jael saiu para encontrá-lo e disse, venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então, Baraque foi com ela e encontrou Císera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até que acabaram com ele. E aí aqui a profecia de Deus se cumpre. Muitas vezes o seu posicionamento em Deus, sobre aquilo que Ele está direcionando para a sua vida, vai atingir pessoas que você nem imagina que vai atingir. Eu acredito que, imagina, um povo daquele tamanho, Débora e Jael, elas não conheciam todas as pessoas do povo de Israel. Então, muitas vezes nós não vamos nem conhecer as pessoas que nós atingimos porque nós nos posicionamos e falamos, olha, Deus está me mandando fazer isso, eu vou fazer. E você, como Débora, vou falar, certamente eu irei, eu não vou nem pensar. Porque obediência é sobre isso, é sobre nem pensar, eu estou indo. Que no nosso interior a gente age assim, ó, em posicionamento à palavra de Deus, que a gente tenha confiança, Ele está entregando algo, eu vou me posicionar em relação àquele algo que está entregando, eu vou dizer certamente eu irei. Não importa se uma pessoa não for comigo, não importa se alguém que deu o direcionamento, Deus usou de repente uma pessoa, assim como usou Débora, ela não vai comigo, mas certamente eu irei, porque a minha segurança está na palavra de Deus e não nas pessoas. Então que a gente possa hoje realmente tomar esse posicionamento para nós e agir como Débora e Jael. Que a gente não haja por medo, para que a gente não deixe de viver o algo mais que o Senhor tem para nós, mas que a gente viva a completude de todas as coisas. Baraque poderia ter vivido um pouco mais do que ele viveu. Então que nós sejamos, na verdade, posicionados em Deus, em confiança aquilo que Ele está fazendo com as nossas vidas. E certamente, como tudo que Ele faz tem propósito, nós vamos atingir pessoas por causa disso. A gente pode até sentir medo, mas que esse não seja o que prevalece, mas que seja a nossa confiança em Deus que prevaleça na nossa vida. Amém? Que essa palavra possa abençoar seu dia, sua semana, e que isso te traga também a questão de que o direcionamento de Deus, ele importa. Porque, como eu falei, quando Deus tem algo, Ele dá os detalhes. E como que a gente chega a esses detalhes de Deus, a esse direcionamento de Deus? Intimidade com Ele.
vida de oração. É impossível você ter direcionamento de Deus e você viver aquilo que Deus quer que você viva sem direcionamento se você não tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Então, que você pegue isso, você tome posse dessa palavra hoje e diga, certamente eu irei. E para finalizar essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração sobre isso, sobre recebermos o direcionamento, mas estarmos com confiança em Deus e não deixar que o medo, a insegurança nos roube aquilo que Deus já pensou pra gente. Amém? Deus, eu coloco o coração, Senhor, de cada pessoa que está recebendo essa mensagem. Seja hoje no dia que eu gravei, Senhor, seja amanhã. Tu sabe exatamente, Senhor, quando essa pessoa vai receber essa mensagem, que seja no dia que ela esteja precisando, Senhor. E que Tu guies, Senhor, os corações, que Tu guies, Senhor, os caminhos, que Tu guies, Senhor, tudo aquilo que for de escolha. E que haja, Senhor, sensibilidade nos ouvidos e nos corações, Senhor, para que possa primeiramente ouvir a Tua palavra. E que depois que as Tuas palavras cheguem, Senhor, ao coração, que nenhum medo, Senhor, que nenhum espírito de medo, Senhor, seja capaz de roubar, de interferir, Senhor, qualquer propósito, qualquer direcionamento que Tu já estabeleceu, qualquer palavra que Tu já deu. A Tua palavra, Senhor, é suficiente. E a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então que agora, Senhor, o Teu perfeito amor esteja invadindo os corações, tirando toda a raiz de medo, toda a raiz de insegurança. Porque a Tua palavra é essa âncora, Senhor, para nossas almas. É a esperança, Senhor, porque a Tua palavra basta para termos a segurança daquilo que virá, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo essa vida que está escutando essa mensagem e que essa mensagem frutifique nos corações, em nome de Jesus. Amém. E se é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever, porque eu vou estar compartilhando, né, conforme o Senhor for trazendo as mensagens ao meu coração. Então, mais coisas virão por aí. Não sei se sempre desse jeito, mas te convido para estar fazendo parte aqui e ficar por dentro das coisas que Deus vai entregar. Tchau, tchau.